pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Batista e eu tô aqui para gravar mais um vídeo essa semana. Então, antes da gente continuar, se inscreve no canal, deixa o seu like e dá um comentário. Eu fiquei muito feliz com os comentários da semana passada, né? Me incentivaram muito, foram muito bacanas. Então, se você gostar, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não gostar também, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar sobre o que nós vamos conversar um pouquinho essa semana, que é sobre o processo, né? Sábado no Conexão, que é o culto de jovens que nós temos na nossa igreja, uma das nossas líderes, a Dani, ela falou um pouquinho sobre processo, né? Ela falou sobre algumas outras coisas e ela entrou um pouco no processo. Isso é uma coisa que eu amo falar, eu compartilho em todas as minhas redes sociais, né? Sobre processo, sobre o que fazer, como fazer. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? E é um tema que tá bem em alta, porque fala assim, a gente vê tantas pessoas ficarem muito mal por conta de situações ruins que estão passando, mas não entendem que são um processo. É uma coisa que elas vão passar, mas que vai acabar. E muitas pessoas não entendem isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre processo hoje. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada no Antigo Testamento. Eu amo as histórias do Antigo Testamento e tem um personagem que me cativa. Que tirando Jesus, esse é o personagem que eu mais amo falar, que me ensina, que me inspira. E esse personagem é José, né? José, ele ensina muito sobre o processo, o que fazer, como fazer, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, tá bom? E para começar falando, eu gostaria de falar um pouquinho sobre tempo, né? José, ele passou por várias coisas num período de tempo e eu gostaria de falar de quanto foi esse tempo, né? E eu gostaria de começar lendo o capítulo 37, versículo 2, que fala assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Então, José começou a passar por esse processo, ele tinha 17 anos. E no capítulo 41, versículo 46, fala: José tinha a idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Então, assim, José ele tinha 17 anos quando ele começou a ser humilhado e 30 anos quando ele foi exaltado. Então, a gente vê aí uma diferença de 13 anos. Então, querido, eu gostaria muito, muito, muito do fundo do meu coração de falar pra você. Eu não sei o quanto é o tempo que você tá passando. Eu não sei se é 6 meses, se é 1 ano, se é 2, se é 3, se é 10, se é 20, se é 30. Eu não sei. Mas o processo, ele leva um tempo. Nós precisamos de um tempo de aperfeiçoamento. E esse tempo cabe a Deus. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, só cabe entender que o tempo é controlado por Deus. Ele sabe o melhor tempo, ele sabe o tempo que nós precisamos, ele sabia o tempo que José precisava, ele sabia o tempo que eu precisava, o tempo que você precisa. Deus sabe o tempo que nós precisamos. Então, se você está passando por um tempo não muito fácil, ou até mesmo se você está passando por um tempo bom, entenda. Deus conhece todos os tempos. Ele sabe quando nós precisamos passar por alguma coisa, ele sabe quando nós vamos viver alguma bênção, um tempo bom, ele sabe. E todos esses tempos são fases e são processos. Então entenda, se você tá passando por uma coisa, eu falo assim, coisas ruins, porque a gente tende a ficar mal quando as coisas não estão bem. Quando a coisa tá boa, nossa Deus. Mas quando as coisas estão ruins, a gente tende a olhar só de forma negativa. Então, se você está passando por uma situação ruim, entenda, Deus sabe todos os tempos, Ele sabe o que você precisa e Ele vai te ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Então, essa era uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar, o tempo. E agora eu quero entrar um pouquinho mais na história de José. José era o 11º filho de Jacó. E a Bíblia fala que ele era o mais amado. E a gente percebe no decorrer da história que ele era o mais amado. Mas por que o mais amado? Porque ele era o que mais se dava com o pai. Ele era o que ouvia o pai, ele era o que estava com o pai, o que ajudava o pai. Jacó amava todos os seus filhos, mas José era o que estava com o pai. Então, uma coisa que eu posso aprender com José e que muitas vezes a gente faz isso é achar que Deus ama mais fulano, mais ciclano, mais beltrano. Não. Deus não tem filhos prediletos,
mas tem filhos que são mais próximos de Deus. E como isso? Pessoas que leem, que oram, que jejuam, pessoas que buscam estar mais perto de Deus, conseguem ficar mais próximas de Deus. Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, ai, Deus ama mais o fulano. Não, Deus não ama mais o fulano. O fulano que busca estar mais próximo de Deus. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu aprendo. Porque a Bíblia fala que os irmãos de José tinham inveja de José. Mas por quê? Porque eles não faziam nada. Eles não faziam nada para melhorar o relacionamento deles com o pai deles. Pelo contrário, eles aprontavam, eles quase acabaram com a família, eles bebiam, eles davam muito trabalho. Em vez de eles buscarem melhorar o relacionamento deles com o pai, eles tentavam fazer de tudo para chamar mais atenção e a inveja deles aumentava. Então, se você acha que Deus ama mais ciclano, mais beltrano, acaba com esse pensamento hoje e entenda que se você está afastado de Deus, não é por causa de Deus, é por sua causa. É porque você não busca mais, é porque você não se dedica mais a Ele. Então tome isso de disciplina, de iniciativa. Não, eu preciso me aproximar mais de Deus, tá bom? Então José era o mais amado e os irmãos tinham muita inveja dele. E isso é uma coisa que também eu quero falar, mas bem rapidamente. A gente percebe que as coisas que mais nos magoam geralmente vêm das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que estão mais próximas. E aconteceu isso com José. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de uma pregadora chamada Thalita Pereira e ela fala que muitas vezes as pessoas vão fazer coisa por inveja, por um tipo de narcisismo ou coisas do tipo. E foi o que aconteceu com José e muitas vezes acontece nas nossas vidas. Eu não sei o porquê, mas muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas tentam diminuir o que tem dentro da gente para elas se sentirem melhor. E cara, não é assim. Quando você vê uma pessoa brilhando, você tem que ficar feliz por ela. Os irmãos de José, eles sentiam inveja dela e muitas vezes as pessoas sentem inveja. Às vezes nós sentimos inveja dos outros. E cara, isso é uma coisa completamente que Deus não gosta. Então se você se autoanalisa, se você tá vendo que você tá sentindo inveja, que você tá torcendo pelo fracasso dos outros, se você tá vivendo isso, que as pessoas torcem pelo seu fracasso, que as pessoas tentam te difamar, te destruir, te diminuir, cara, coloca o joelho no chão, vai orar, pede para Deus tratar isso no seu coração. José passou por tudo que ele passou por conta do que os irmãos dele fizeram com ele. Então, se você tá vendo que você é uma dessas pessoas que faz mal para os outros, ou se você vê que alguém tá te fazendo mal, busque a Deus. Coloque isso na presença de Deus para Deus te ajudar, tá bom? Mas, voltando para a história de José, José, ele teve sonhos, ele teve 2 sonhos. Um era que os planetas, ele era o Sol, e os planetas se curvavam diante dele. E uma que ele era, eles tinham ramos de trigo, e o dele era o maior, e o dos irmãos e dos pais se prostravam, e ele contou. E o pai dele falou assim, então quer dizer que eu e a tua mãe se curvaremos para você? E só que Jacó ficou guardando aquilo no coração. Já os irmãos ficou louco. Então José tá se achando melhor que a gente, blá, 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 blá. E isso causou um grande ódio no coração dos irmãos. E os irmãos de José venderam ele. Cara, olha a situação. Os irmãos de José venderam ele. Então é aquilo que eu falei. Às vezes vão acontecer situações que a gente não tá esperando. Às vezes vão vir de pessoas que nós não estamos esperando, mas cara, entenda que todas as coisas estão sobre os cuidados de Deus. Às vezes vai ser família, às vezes vai ser os amigos, às vezes vai ser aquela pessoa que você nem espera, mas a gente não conhece o coração das outras pessoas. A gente não conhece o caráter das outras pessoas. Então, muitas vezes as coisas vêm das pessoas que a gente menos espera. Só que entenda que todas as coisas estão no propósito de Deus, estão no processo que Deus tem para nossa vida. E José foi vendido. E quando José chegou no Egito, ele foi comprado pelo rei da guarda,
pelo chefe da guarda, Potifar. E José ficou lá um bom tempo, e Deus derramou a graça dele sobre Jacó, e Jacó foi um dos melhores escravos que Potifar podia ter, e foi colocado como chefe da casa. Mas, como tudo que tá bom, mas tá ruim, a esposa de Potifar queria se deitar com José, e José não aceitou. E mais uma vez foi tramado contra ele. A esposa de Potifar falou que ele tentou estrupar ela, e ele foi jogado na cadeia. Mas mais uma vez a graça de Deus veio sobre José, e ele se destacou, e ele virou tipo um chefe lá na cadeia, ele que cuidava de tudo pros guardas. E chegou um determinado momento que José interpretou 2 sonhos de 2 presidiários que estavam lá presos porque o rei tinha mandado prender eles. E ele interpretou esses sonhos, e aconteceu como José falou. E se passaram 2 anos que os caras lembraram dele, porque o rei estava passando por alguns sonhos, estava tendo alguns sonhos, e o cara falou: opa, tem uma pessoa que interpreta sonhos. Ele interpretou meu sonho e aconteceu tudo como ele falou. E José foi chamado, José interpretou o sonho do rei e saiu da cadeia. E o que eu quero falar para você é que José passou por tudo isso em 13 anos. Você consegue imaginar isso? 13 anos José sendo escravo, humilhado, comprado, vendido, colocado na cadeia, esquecido. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar. Só que uma coisa que eu aprendo com José. José, ele sabia desde o começo o sonho que Deus tinha dado para ele. José, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. José sabia o que Deus tinha plantado no coração dele e que Deus queria realizar. Mas uma coisa que eu aprendo com Deus, cara, é que Deus, ele dá flash de sonhos pra gente. Deus, ele não nos mostra tudo. Imagina, se Deus tivesse mostrado para José tudo que ele iria passar, que ele levaria 13 anos para passar por tudo isso. Você acha que José ia querer? José ia falar: não, Deus, tá bom, eu sou o filho preferido do meu pai, eu vou ficar por aqui, mas não preciso ser governador do Egito. A vida que eu tenho tá muito boa. Então você consegue entender que muitas vezes Deus nos dá sonho, Deus fala assim: ó, você vai ter tal emprego. Só que se Deus te mostrasse tudo que você precisaria passar para conseguir o tal emprego, muitas vezes nós falaríamos não. Muitas vezes nós voltaríamos para trás e desistiríamos de tudo com medo do processo. Então José, ele sabia que ele chegaria lá, mas ele não sabia como ele chegaria. Só que durante todo o processo ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel, ele se manteve confiante, ele tinha fé do Deus que ele servia e onde Deus queria que ele chegasse. José não desistiu, José não amoleceu. José, ele pode ter ficado com medo, mas ele não deixou o medo vencer ele não deixou a incredulidade vencer ele. Então é esse o meu conselho que eu deixo para você essa semana. Se você está passando por um tempo difícil, traz à memória as coisas que Deus te prometeu. Traz à memória tudo que Deus falou para você e tenha isso como esperança, tenha fé, confie que Deus vai realizar. Tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração é coisas que Ele quer realizar, só que tem um processo. Nesse processo Deus quer nos amadurecer. Imagina só, José, ele foi governador do Egito, mas antes ele aprendeu a administrar uma casa. José, ele saiu de um menino mimado de 17 anos, acobertado, acolhido pelo pai, para o cara mais sábio daquela época, que acabou com a fome, que acabou, né, que pôde alimentar várias nações, que pôde enriquecer o reino. Cara, você consegue imaginar isso? Só que eu imagino que se José ele tivesse visto tudo que ele iria passar, ele talvez tivesse desistido. Então, lembra do sonho que Deus te deu. Lembra das coisas que Deus te falou. Lembra de tudo que Deus falou que você realizaria. E pare e olha para a sua situação hoje. Vê se não é Deus tentando te ensinar a ser uma pessoa melhor para você conseguir conquistar todas aquelas coisas que Ele te prometeu. O processo ele serve para isso.
ele serve para amadurecer, ele serve para edificar, ele serve para nos transformar, para nos amadurecer, para nos tornar pessoas melhores e para nos fazer alcançar aquilo que Deus nos prometeu um dia. Então aprenda com José hoje tanto quanto eu aprendo. Deus nos dá sonho e para nos fazer realizar, ele nos faz passar por um processo. E guarde todos os ensinamentos desse processo, porque o dia que você sair dos humilhados e for para os exaltados, Deus quer que você use tudo que você aprendeu a seu favor. E a favor antes de qualquer coisa, a Ele. Porque é para Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, aprenda com José tanto como eu tenho aprendido. Viva os seus sonhos, busque os seus sonhos, confie em Deus, não tenha medo, se arrisque. Se Deus está te falando, presta atenção, se Deus está te falando, faça, não tenha medo, se arrisque, confie, como José confiou, como José viveu o processo dele e pôde usufruir depois de tudo que ele aprendeu. Amém? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Se inscreve no canal, deixa o seu like.